Boa noite a todos. A disciplina Geometria 2, o professor Paulo Marques e o professor tutor Gilvan. Vamos dar seguimento à tutoria 6. A tutoria 6 vem falar sobre coordenadas no espaço. Primeiro a gente vai olhar o eixo X. É como se ele estivesse saindo da tela aí, né? O eixo Y. E para cima o eixo Z. Então essas são as três coordenadas do espaço, ou o R3. Em geral, na matemática, o vetor do R3 é dado por vetor U igual coordenada x, primeira coordenada x, segunda coordenada y, terceira coordenada z, onde qualquer ponto do R3 pode ser decomposto por. Então aqui, pela soma de vetores, então o vetor x, y, z pode ser decomposto em o vetor x, 0, 0, mais o vetor 0, y0, mais o vetor 0, 0, z. Como o x, o y e o z são números reais, então ele pode sair de cada vetorzinho desse. Então no primeiro fica quem? X que multiplica o vetor 1, 0, 0, mais o vetor y, desculpa, o número y que multiplica o vetor 0, 1 e 0, e o número z que multiplica 0, 0, 1. Com isso obtemos os vetores E1, que é dado por 1, 0, 0, E2, que é dado por 0, 1, 0, e o E3, que é dado por 0, 0, 1. Esses três vetores eles formam a base canônica do R3. A base canônica do R3 é a mais simples possível, por isso que é canônica, ok? Os eixos no espaço. Os eixos do sistema são conjuntos. Então, por exemplo, o eixo X, ele é X na primeira componente, na segunda e na terceira é 0, 0. Esse X é o número real. O eixo Y, ele é 0 na primeira componente, Y na segunda e 0 na terceira. E por conseguinte, o eixo Z, que é 0 na primeira, 0 na segunda e o Z na terceira. Lembrando que x, y e z são números reais. Fazendo a composição desses três eixos, a gente tem as coordenadas do espaço, né? Então, que voltando seria isso aqui, ó, essa figura, ok? O plano XY. O plano XY ele é dado por P de plano, XY, ele é X para a primeira coordenada, Y para a segunda, e o Z é fixo, sempre 0, onde X e Y são números reais, e o Z vai ser sempre 0, ok? Esse é o plano XY. De modo análogo, podemos determinar o plano XZ. O plano XZ ele é qualquer ponto x, 0, z, onde x e o z são números reais. E agora quem está fixo x valendo 0, y valendo 0, ok? Próximo plano, o plano YZ. O plano YZ é dado por plano YZ, então 0 para a primeira componente, Y para a segunda e Z
para a terceira, onde o y e o z são números reais, com o x valendo 0 agora. Planos paralelos aos planos XY, XZ e YZ. Vamos particularizar aqui. A questão 4 da tutoria, ele pede para determinar os planos paralelos ao plano XZ. Ora, o plano XZ é paralelo ao plano XZ se somente se é dado por. Então esse plano P de XZ, ele é paralelo ao plano XZ. O que significa? Que esse plano paralelo, ele tem coordenadas x e z, e o a vai ser um número. O a vai ser um número real, ok? Ele pode ser 0, que vai ser o próprio plano XZ. Ele pode ser positivo, ou seja, ele pode ser negativo também, tá? De modo análogo, aqui o plano paralelo ao XY. Então o plano P XY é paralelo ao plano XY se somente se acontecer isso aqui. Agora vai variar o x e o y, e quem vai ficar fixo teoricamente é o z, o a. O a pode ser qualquer número real, ok? Só voltando aqui, esses planos foram obtidos com GeoGebra, ó. Então de repente a gente pode fazer eles aí e mostrar para vocês os planos, ok? Coordenadas no espaço. A coordenada P de x está associada ao número real x, o qual chamamos de abscissa. A coordenada P de y está associada ao número real y, ao qual chamamos de ordenada. E ordenada de P. E a coordenada P de z está associada ao número real z, ao qual chamamos de cota. Então, abscissa, ordenada e cota. Abscissa é o x, ordenada é o y e a cota é o z. Assim, as coordenadas do ponto P no espaço com relação ao sistema de coordenada O, X, Y, Z ficam determinadas por qualquer terna x, y, z. Um ponto no R3, né? Em outras palavras é isso. Coordenadas no espaço. Localizar o triângulo T de vértice A, que tem 3, 0, 0. B, menos 3, 3 e menos 3. E C, 2, menos 1 e 3. Assim como suas projeções no plano XY e YZ. Então primeiro vamos fazer as projeções. As projeções dos pontos, no plano XY são dadas por P de A. Então eu vou fazer a projeção do ponto A no plano XY. Lembrando que o plano XY, a terceira coordenada é 0. Então por isso aqui ficou 3 do ponto A, continua sendo 3 da projeção. 0 do ponto A continua sendo 0 da projeção. E por coincidência, 0 da projeção do A, é igual a 0 da projeção. Agora para a componente B.
Menos 3 de B continua sendo menos 3. 3 da segunda componente de B continua sendo 3. Agora o menos 3 é projetado como 0. Aqui está a diferença, ok? A projeção do ponto C. A primeira componente é 2 do ponto C e também da projeção. A segunda componente é menos 1 e também da projeção. A terceira componente de C é 3, mas a projeção tem que ser 0. Então o que acontece? Nas projeções dos pontos A, B e C do plano XY, as cotas, que são as terceiras coordenadas, são todas iguais a 0. Ok? Agora fazendo as projeções de A, B e C em relação ao plano YZ. Ou seja, quem vai ficar 0 agora aqui é o X. Então, olha lá. A primeira componente de A é 3, mas isso projeta o valor 0. A segunda componente de A tem que ser igual à segunda componente da projeção. A terceira componente de A tem que ser igual à terceira componente da projeção. Vamos fazer para o B. A primeira componente de B, ela tem que ser projetada igual a 0. A segunda componente de B tem que ser igual com a segunda componente da projeção de B. A terceira componente de B tem que ser a terceira componente da projeção de B. Usando o mesmo raciocínio, vamos fazer a projeção do ponto C no plano YZ. A primeira componente de C, que é 2, se transforma na projeção igual a 0. E as outras duas permanecem fixas. Menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Qual a moral da história? Nas projeções dos pontos A, B e C no plano YZ, as abscissas são todas iguais a 0. Vetores no espaço. Dado dois pontos A com XA, YA e ZA, as coordenadas do ponto A, e B, XB, YB e ZB, as coordenadas do ponto B. O vetor V dado por AB, pela definição de vetor, é B menos A, ou seja, a componente de B menos a componente de A. X com X, Y com Y. Então, vai ficar o quê? A primeira componente, XB menos XA, YB menos YA e ZB menos ZA. O vetor nulo do R3 é o vetor 0, só que as três componentes são iguais a 0. Vetores equivalentes. Dois vetores orientados AB e CD são equivalentes quando têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, que significa módulo ou norma. Vetores colineares, eles têm a mesma direção. Vetores coplanares estão no mesmo plano. O vetor V AB, que tem as coordenadas XB menos XA, YB menos YA, ZB menos ZA, é equivalente ao vetor U, OP, onde o O é a origem, é o ponto 00, e P é o ponto XYZ. Quando eu fizer essa diferença, vai surgir o vetor U. O vetor OP vai ser U. Este vetor U, ele é equivalente ao vetor V.
Então ele tem a mesma direção e mesmo sentido e o mesmo comprimento. Distância no espaço. Dois pontos do espaço A, XA, YA e ZA, B, XB, YB e ZB. A distância entre A e B é dada por, então, distância de A até B é igual a quem? A raiz quadrada das diferenças das componentes elevado ao quadrado. Ou seja, xb menos xa entre parênteses elevado ao quadrado, yb menos ya entre parênteses elevado ao quadrado, mais zb menos za entre parênteses elevado ao quadrado. O que significa isso? Isso aqui nada mais, nada menos que é o teorema de Pitágoras. A distância no espaço. Questão 10 da tutoria. Determinar a distância entre os pontos A, que tem coordenadas 1, 2, 3, B, 3, 2, 1. A distância de A e B vai ser quem? A raiz quadrada de quem? 3 menos 1 elevado ao quadrado, 2 menos 2 elevado ao quadrado, mais 1 menos 3 elevado ao quadrado. Fazendo as contas no parêntese, 1 menos 3 é 2, então fica 2 elevado ao quadrado. 2 menos 2 é 0, então fica 0 elevado ao quadrado. E 1 menos 3 dá menos 2 elevado ao quadrado. Então a distância de A até B, faz as contas. 2 ao quadrado é 4, 0 ao quadrado é 0, e menos 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar raiz quadrada, 4 mais 0 mais 4 é 8. Então a distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada de 8. A distância no espaço. Questão 11 da tutoria 6. Verificar se os pontos A, 1, 2, 1, B, 3, 1, 0 e C, 1, 1 e 2 são vértices de um triângulo retângulo. O que é que temos que fazer aqui? Calcular a distância de cada uma. Como? Distância de AB faz 3 menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 menos 1 elevado ao quadrado. Aqui, ó, o que é que eu fiz? Tanto faz eu fazer 1 menos 2 ou 2 menos 1. Porque se eu fizesse ao contrário, daria menos 1 ao quadrado. Mas menos 1 ao quadrado é equivalente a 1 ao quadrado. Ok? E a outra fica 1 menos 1 ao quadrado. Fazendo as contas, vai dar 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então a distância de A até B é a raiz quadrada de 6. O mesmo raciocínio fazemos para a distância de AC. A distância de AC é igual a 1 menos 1 ao quadrado, 2 menos 1 ao quadrado, 2 menos 1 ao quadrado. Fazendo as contas, raiz quadrada de 0 mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então 1 mais 1 é igual a 2. Concluímos que a distância de A até C é a raiz quadrada de 2. Fazendo a mesma coisa para o B e C agora. Distância entre B e C fica raiz quadrada de 3 menos 1
mais 1. Aqui tá errado, né? Aqui é 2 menos 1, tá? Opa, deixa eu ver. Não, tá certo, certo. Desculpa, confundi. B até C. Então fica 3 menos 1, 1 menos 1, tá certo? E 2 menos 0. Fazendo as contas, fica 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4 é 8. Concluímos o que? Como a distância entre os pontos satisfaz o teorema de Pitágoras, concluímos que os pontos formam um triângulo retângulo. Aqui acaba a questão dos slides. Olha lá, na questão 8, ele diz assim: determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A e é gerada pelo vetor V. Então eu vou digitar aqui o ponto A. Eu estou no R3, tá? Então vindo aqui, digito ponto A, que tem as coordenadas -1, 0, 1. Tá aqui, surgiu o ponto A, né? Faz a mesma história para o ponto B. Ponto B é 2, 3, 1. 2,3,1. Tá aqui o ponto B. E aqui você vai digitar o vetor ponto inicial, ponto final. Ponto inicial é o A, ponto final é o B. Aí você vai obter o vetor que ele chamou de U, mas a gente pode renomear aqui e chamar isso aqui de V. Tá aqui o que eu falei, ó. Então esse V é o vetor diretor. Ele é a resposta lá do nosso problema, né? Então o vetor diretor é esse, tá? Deixa eu só organizar aqui para mostrar para vocês quem é o X e o Y. O Z. X é o vermelho, o Y é o verde e o Z é o azul. Ok? Então tá aqui, ó, vetor V. Agora, a equação da reta. Você vai ter que digitar reta. Aí você digita reta ponto. Ponto, ponto. Pode ser essa. Ou pode ser ponto vetor diretor. Dá na mesma, tá? Então vou digitar aqui ponto A. E o vetor diretor é o V. Tá aqui a reta. Olha o que ele obteve na equação da reta. Se você olhar, ó, -1. Aqui ele colocou lambda. Lá na matemática era t, né? Ok? Então se você fizer 3 vezes t, que é 3 lambda aqui, fica -1 mais 3 lambda, ou 3t. 0 mais 3 lambda. E o z é igual a 1. Ok? Deu para entender? Certo. Bem fácil, né? Só aplicação. Essa é a questão 8. O item A. Na questão 9, caso se possível, o plano π, tal que o π passa pelo ponto A e contém a reta, essa reta aí. O que é que você vai ter que fazer aqui? Achar o vetor diretor da reta. Quem é o vetor diretor da reta? É esse ponto aqui, ó.
Esse vetor aqui, que está acompanhando o t. Menos 1, 1 e 0. Aí você vai fazer o caso semelhante da questão 8. Você já tem um ponto A e vai achar achar não, você vai só olhar e ver que o vetor diretor é menos 1, 1 e 0. Faz a mesma coisa que fizemos na oitava A. Ok? Sim ou não? Ok. Muito fácil também. O item B. O item B é: caso seja possível, o plano determine o plano π tal que. Aí aqui tu tens duas retas, L1 e L2, né? O que é que vai ter que acontecer aqui? Para um plano passar na reta, você pode pegar um plano da L1, desculpa, um ponto da L1 com 2 pontos da L2, ou dois pontos da L1 com um ponto da L2. Ok? Por quê? Porque por 3 pontos passa um único plano, tá? Então aí você vai escolher os pontos, daí cada um vai ter sua solução. Não tem uma resposta única, ok? Questão 10. O produto interno dando zero não significa diretamente que o vetor é o nulo. Mas se vetor é o nulo, significa que o produto interno vai dar zero. Observe que bem aqui no meio tem um C somente C, ó. Então não vale da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda vale. Então vale só a volta, ok? Outra coisa, o produto interno sendo positivo, desculpa, o produto interno dele com ele mesmo, o V com V. Positivo significa que o vetor é nulo? Não, isso é falso, tá? Isso é falso. Então a primeira é falsa, a segunda é falsa. A C. A C é 1 sobre norma de V é igual a 1, implica que o é unitário? Não, também, né? Se fosse no lugar de 1 aqui, se fosse V sobre norma de V, o módulo dele é 1, é unitário. Isso é verdade. Mas essa aqui, nesse caso, é falsa. Outra. Norma de V é igual a 3, implica que V sobre norma de V é unitário? Isso é verdade, né? Ok. Tá certo? Ele só está dizendo que é para dizer se é falso ou verdadeiro. Ele não está falando para demonstrar, né? E a questão 11 é: verifique se o V1 e V2 são ortogonais. São, né? Você vai calcular o produto interno de V1 com V2, tá? Você vai calcular o produto interno de V1 com V2. Se esse produto interno é zero, porque o que significa? Que eles são ortogonais. Ok? Eles são ortogonais. O item C. Determinar o vetor V3 de modo que a base V1, V2 e V3 seja uma base ortogonal. Então o vetor V3 vai ser x, y, z como coordenadas. Então você vai fazer o seguinte: produto interno de V1 com V3 tem que dar zero. Você vai obter uma equação em x, y, z.
E o produto interno de V2 com V3 tem que dar zero também, porque eles são ortogonais. Com isso você vai ter uma outra equação em x, y, z. Você tem duas equações. Você tenta resolver esse sisteminha aí que vai aparecer. De duas equações e três incógnitas. Aí cada um vai ter sua solução, dependendo dos valores que você escolher. Essa solução não é única, tá? E por último, determinar os vetores U1, U2. Pois não. Professor, nesse caso eu não posso utilizar a matriz para poder descobrir, né? Não, não vai. Você vai ter que fazer o produto interno mesmo. Produto interno. Então é ficar. Vamos chutar aqui que os. Deixa eu tentar fazer para você.